nossa aula de hoje é a respeito desse capítulo do livro Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles, e o capítulo exatamente fala a respeito disso, infortúnio. E o infortúnio, então, é um evento ou situação desfavorável e, às vezes, inesperada e que causa sofrimento a cada um de nós. Só que cada um de nós encara de uma maneira, de determinada maneira, quando esse infortúnio chega para nós. Como a gente entende essa dificuldade que chega. Quando nós estamos fora do corpo, ou seja, quando o corpo já morreu, estamos desencarnados, estamos no plano espiritual, aguardando uma nova chance de voltar à carne, nós possuímos uma percepção mais abrangente de como é o existir e como as experiências da vida determinam exatamente quem somos. Então, quando nós estamos do lado de lá, a nossa mente, nós temos a capacidade de entender um pouco melhor, não que a gente vai saber de tudo, mas temos a capacidade de entender um pouco melhor de como realmente é a vida. Isso por quê? Porque nós conseguimos perceber o lado de lá e o lado de cá. Quando nós estamos aqui, não. É muito difícil a gente perceber o outro lado. Nós estamos muito limitados apenas à nossa vida material. No plano espiritual, nós temos a capacidade de compreender um pouco mais essas duas existências que tem. É claro que essa percepção é tanto maior, quanto maior a capacidade de compreensão da mente desencarnada, da mente da pessoa que está do outro lado. Uma mente que é obtusa, ela não consegue entender o óbvio que está na frente dela. Aquilo é claro, é perfeito, mas a mente dela é tão travada, é tão sem movimento, é tão congelada em alguns conceitos que ela não consegue perceber aquilo que é fato, aquilo que é o mais interessante, o que é mais evidente na frente dela. O que dita essa capacidade de compreensão é exatamente a abertura dessa mente para ideias novas, ideias construtivas. Também a aceitação de que nem tudo está sob o seu controle. Nós temos a mania de achar que nós podemos tudo a hora que é exatamente que nós quisermos. Tudo está na nossa mão. E na verdade não é assim. Quando passamos a entender que muitas coisas escapam do nosso controle, nós começamos a encarar a vida de uma forma diferente. Também a aceitação da diversidade, vendo nessa diversidade não um risco ao seu modo de vida, mas uma forma nova de interpretar as ações dessa nossa vida. E também quando nós passamos a entender que essa diversidade, de forma alguma, é algum tipo de ofensa a Deus. Mesmo porque aquilo que você ofende apenas a Deus, Deus cabe a Ele decidir se Ele está ofendido ou não. Nós temos a mania de falar, não, isso não pode porque é ofensivo a Deus. Quem disse? O teu preconceito disse. As suas noções do que é certo ou errado é que dizem. Mas, na verdade, se alguma coisa você fala, não, isso ofende a Deus, deixa que Deus cuide, não é? Se não está ofendendo a você, não ofende, não prejudica ninguém a mais, não cabe a você decidir. Deixe que apenas Deus, lá no fim da vida da pessoa, vá decidir se aquilo está certo ou não. Do outro lado, quando nós estamos dentro da carne, como estamos agora, como eu disse, a questão do nosso corpo físico, da materialidade, ela limita a nossa capacidade de compreender, de perceber esses dois lados da nossa vida. Então essa percepção se limita e nós somos remetidos a uma visão estreita do que é o existir e das consequências das experiências da nossa vida, daquilo que determina quem nós realmente somos. Semelhante ao que ocorre quando o espírito está livre, essa percepção se limita. Essa percepção a partir da carne é tanto mais restrita quanto maiores forem os limites da mente encarnada. Então, quanto mais obtuso, quanto mais eu tiver de preconceitos, menos eu consigo compreender a minha vida. Então, os preconceitos, os orgulhos de raça, orgulho de posição social, de conhecimento acadêmico, além do medo
de ser responsável pela própria vida, e tem muita gente que tem medo, né, de ter que ser responsável pela própria vida, pela própria sorte. É muito mais fácil eu pegar e colocar na mão de alguém. Coloco na mão de tal santo, coloco na mão do outro santo, coloco na mão de Deus, coloco na mão de Jesus, coloco na mão de Maria. Ou seja, eu coloco na mão dos outros e falo, resolve para mim, sendo que não é assim que a vida faz. Tudo isso faz com que essas pessoas neguem a lógica, neguem as evidências apresentadas sobre diversos pontos da vida humana. Faz com que neguem a ciência em troca de uma fé estagnada e uma fé castradora. Quanto mais castradora para essas pessoas, melhor. Porque eu não preciso pensar, eu só preciso obedecer. Eu não preciso me modificar, eu só preciso cumprir determinados rituais. E elas não se permitem antever as belezas que a razão e a verdade pode trazer para cada uma delas. Elas se fecham no mundo que elas se acham perfeitas. Elas agem como as galinhas, né? Como a águia, de um conto que tem um livro do Rubem Alves chamado História de Bichos. São histórias infantis, mas a gente consegue tirar de cada uma dessas histórias muitas interpretações para a vida nossa adulta. Então, nessa história, a águia se orgulhava de viver dentro de um galinheiro e se orgulhava da cerca do galinheiro que protegia todo mundo. Afinal de contas, os perigos de fora não poderiam entrar ali dentro. Só que ela não percebia que aquela mesma cerca que protegia dos perigos fazia com que ela se tornasse uma prisioneira. E ela não tinha capacidade de entender o mundo do lado de fora. Ela vivia apenas no mundinho dela. Porém, essa prisão em que a águia junto com as galinhas estavam era confortável, mesmo que elas não viessem a entender ou a conhecer o mundo exterior. Para elas, a ração do dia a dia era suficiente. Para que eu preciso mais? Eu tenho aquilo que eu preciso para hoje. Para que eu vou me preocupar com amanhã? Para que eu vou me preocupar em aumentar o meu conhecimento, o meu entendimento de como as coisas realmente são? Para elas, não importava que alguém, nesse caso o dono do galinheiro, viesse de vez em quando e roubasse o trabalho dela, que eram os ovos dela. Não se importava. Eu tenho a ração, eu estou bem, não importa que me levem as coisas, me limitem a minha capacidade, me impeçam de fazer determinadas coisas. O importante é, eu tenho a ração no final do dia. E também não se importava se algumas delas, de tempos em tempos, sumissem e nunca mais aparecessem. Afinal de contas, não era ela que tinha sumido, eram as outras que tinham sumido. E o dono do galinheiro fazia as suas canjas, fazia os seus franguinhos assados. Ainda assim, essas galinhas defendiam o dono e o seu modo de exploração dessas galinhas. Nós agimos dessa forma quando nós temos medo de abrir a nossa mente e aceitar a nossa responsabilidade diante da nossa própria vida. E quando nós estamos nesse ambiente seguro, e esse ambiente seguro não é necessariamente um ambiente físico, pode ser um ambiente mental, ou seja, eu acho que estou em um lugar, o mundo é maravilhoso, eu visto, né, o meu óculos cor-de-rosa e deixo de enxergar as coisas que estão acontecendo ao meu lado simplesmente porque eu acho que aquilo é muito maravilhoso, né? Uma coisa é maravilhosa, esqueço de olhar o que está acontecendo ao meu lado. Enquanto nós estamos nesse ambiente que para nós é seguro, embora seja limitante, onde apenas buscamos realizar os nossos desejos mais imediatos, tememos pela possibilidade de não poder satisfazer esses desejos imediatos. E quando nós percebemos que nós podemos sofrer por não conseguir, nós acabamos sofrendo por isso. E passamos a nos angustiar e, para sufocar essa angústia, buscamos nos prazeres momentâneos aquela felicidade duradoura, aquela que sempre vai existir, aquela que nunca vai acabar. Só que isso é impossível na nossa vida de acontecer. Nós temos momentos felizes, mas nós temos que estar preparados, porque nós teremos também, infelizmente, momentos infelizes. É um fluir normal da nossa vida. E aí nós acabamos sufocando a nossa tristeza em compras, nos jantares, nas festas, nas viagens, e fugimos de todo e qualquer desconforto como sendo o melhor a ser feito. Nós fugimos de todo tipo de problema que tem. O que as pessoas fazem? Né? Eu tenho um problema, eu vou para uma festa. Eu tenho um problema, eu vou beber. Eu tenho um problema, eu vou me drogar.
Ou seja, eu tenho fugas, tudo isso que eu acabei falando são fugas para não enfrentar a realidade. No entanto, assim como o mar calmo não faz bom marinheiro, como diz o ditado, quando nós evitamos a todo custo qualquer tristeza, tentando salvaguardar a nós e aqueles que convivem conosco, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas mais íntimas, tentamos salvaguardá-los de toda e qualquer tristeza, nós impedimos que nós e também eles se fortaleçam para as inevitáveis consequências infelizes que vão acontecer na nossa vida. Não tem como evitar. E essas infelicidades podem ser, por exemplo, uma perda. Seja a perda de alguém, seja a perda de uma oportunidade, seja a perda de um relacionamento. Também a decepção da gente não conseguir fazer determinada coisa. Não conseguir aquilo que a gente esperava. Ou então a decepção, ou a dor que vem pela limitação, seja física ou seja emocional. Ao evitarmos o infortúnio a de qualquer preço, nós não sabemos o que fazer em determinadas condições quando essas condições chegam. O que pode gerar reações desproporcionais a esse tipo de situação. É aquele tipo de coisa, a pessoa vive sempre no mundo, no paraíso, no país das maravilhas da Alice. Tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é fantástico. Nós sabemos, eu vou morrer e cada um de nós, esse corpo de cada um de vocês vai morrer também um dia. E de repente tudo é maravilhoso, eu fujo sempre de toda e qualquer dificuldade, não quero enfrentar essas dificuldades de frente. Eu tenho uma perda na minha família. O que acontece? Aquilo que seria de tristeza, de recolhimento, aquela dor que a gente tem que macerar e é normal, se torna em algo extremamente impossível da gente conseguir suportar. Aí eu perco o emprego, o mundo simplesmente acabou. Então, nós, se não estivermos preparados ao longo do tempo para suportar as dificuldades, quando elas se chegam, nós acabamos agindo como criança, que quando é contrariada se joga no chão e bate a cabeça. Então nós devemos o quê? Suportar as dificuldades, aprender com cada uma das dificuldades que nós temos. E quando nós temos, pela negação, quando passamos a negar as nossas emoções, quando passamos a fugir deliberadamente desses momentos, nós podemos também gerar graves problemas na saúde mental. Não estamos preparados para o momento da dificuldade. Ou eu fujo, vivo num mundo totalmente ilusório, um mundo totalmente fora da realidade, achando que tudo é belo, ou na hora que a situação difícil chega, eu me desespero e procuro saídas cada vez mais difíceis para aquela situação. Compreender a natureza da própria vida, compreender as nossas limitações, compreender as nossas oportunidades, e todos nós temos oportunidades em cada momento da nossa vida, para aquilo que nós precisamos aprender, aceitar o movimento oscilatório entre alegria e tristeza, que é uma propriedade da inconstância da própria vida. O fluxo entre um lado e o outro, entre alegria e tristeza, entre o bem e o mal, entre a dor e a felicidade, isso é um fluxo normal dentro da nossa vida, da vida de qualquer um. Alguém já disse que a única coisa que não muda na natureza é que a natureza sempre está mudando. Não tem como a gente evitar, não tem como a gente tirar uma foto daquele momento feliz e querer que ele exista para todo sempre. Aceitar que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, isso nos faz sermos previdentes quando nós estamos na fortuna ou na boa sorte e esperançosos quando nós estivermos na dificuldade. Isso que é importante. A dificuldade vem, mas ela acaba. A felicidade vem, vamos aproveitá-la, porque um dia ela também vai acabar. Infelizmente é assim. Vai chegar um dia que a felicidade não acabará mais, mas não vai ser nesse mundo. A gente vai estar em um mundo muito superior. E para alcançar esse mundo, conquistar o direito de ir para esse mundo, nós temos que nos tornarmos muito melhores nesse mundo.
e ainda assim demorará um bom tempo para a gente poder chegar até Ele. Quando nós estamos na fortuna, né, ou quando nós estamos na boa sorte, nós normalmente não somos previdentes. Achamos que somos abençoados por ter aquela sorte, por estar tudo bem. Nossa vida está uma calma, né? Aquele céu de brigadeiro, está tudo super tranquilo. O que nós pensamos? Deus me abençoou. Não sei porquê, mas Ele me abençoou. Então vou aproveitar, simplesmente, vou aproveitar a vida. E não vou fazer nada além de aproveitar. E acabamos não produzindo nada em nosso favor. Não construímos as reservas necessárias de carinho, de respeito, de auxílio ao outro, nenhuma reserva de esclarecimento próprio ou ao outro, que são as coisas que nos fortalecem quando a dificuldade se abate sobre nós. O apoio que nós adquirimos no entorno de nós. Achar que nós somos totalmente independentes dos outros é um erro muito grande. Nós dependemos das pessoas que estão em torno de nós. O nosso progresso depende de nós, mas para nos sustentarmos durante a nossa caminhada na busca desse progresso, nós dependemos da companhia e da ajuda daqueles que estão conosco. Nesse quadro, nós esquecemos que não conhecemos o amanhã. Da mesma forma que aquele rico da parábola que nós estudamos nessas semanas que passou, cujas terras tinham produzido muito e ele não sabia o que fazer com tanto que ele tinha. Então o que ele falou? Meu celeiro já não cabe mais nada aqui dentro. O que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar tudo? Ele estava preocupado apenas com o tanto que ele tinha conseguido arrecadar. Ele falou, vou fazer o seguinte, derrubo meus celeiros, construo maiores, coloco lá tudo que tem, tudo que eu tenho, coloco lá dentro e vou aproveitar a vida. Só que na parábola fala que Deus olha e fala, insensato, hoje mesmo a sua vida lhe será tirada. E o que vai ser daquilo tudo que você ajuntou? Levar para o céu a gente sabe que não leva, vai ficar exatamente para trás. E quando isso acontece, sem ter essa noção de que a vida um dia termina e que nós só queremos aproveitar essa vida, nós nos distanciamos da fé e reduzimos os nossos momentos de reflexão, de estudo, de trabalho em favor do outro e dos nossos momentos de oração. Vamos deixando isso por lado. Por quê? Porque estamos bem. O que acontece com as pessoas que vêm fazer tratamento de passe aqui na Seara? Aquelas que precisam vir com constância. Está ruim? Vem. Um dia, vem 2, vem 3. No quarto dia já estou bem, já não vou mais. Aí já não fica algum tempo sem vir. O que acontece? Os sintomas voltam totalmente. O que acontece? Volta para a Seara, vem tomar passe e fica mais alguns. Quando está melhorando, some de novo. É como se nós tomássemos um remédio, não até o fim do tratamento para eliminar a causa. Nós tomamos um remédio só para tirar o efeito. O efeito sumiu, eu me acho que estou bem, posso fazer aquilo que eu quero fazer. Quando na verdade nós temos que tomar um remédio. Nesse caso de nós que fazemos o tratamento de passe, é o remédio da reforma íntima, da reforma moral interior de cada um de nós. E esse remédio é como quem tem pressão alta ou diabetes, é para o resto da vida. Doses pequenas todos os dias para ter uma vida tranquila até o final dessa vida. Porém, não quis mudar aqui. Porém, quando chega a adversidade, embora pode ocorrer dela nunca chegar e a gente espera que ela nunca chegue, nós nos arrependemos, dizendo que tivemos pouco tempo. Poxa vida, tinha tanta coisa que eu queria fazer e acabei não fazendo. A vida é curta, a vida podia ser muito mais longa, mas a vida é curta, eu não tive tempo de fazer aquilo que eu queria fazer. A providência me abandonou, Deus não quis que eu continuasse, Deus tirou parte da minha vida. Quando na verdade a vida não é curta, nós é que desperdiçamos essa vida. Ao invés de aproveitarmos e fazer aquilo que podemos fazer agora, nós adiamos, vamos jogando cada vez mais para frente. Só que chega uma hora, a vida acaba. E aí a gente fala, poxa vida, Ao invés de a gente assumir e falar, eu perdi tempo, a gente fala, não, a vida é curta, Deus não gosta de mim, Deus não deixou que eu fizesse aquilo que eu precisava. E quando nós adiamos a tomada de posição frente ao bem, nós deixamos de encontrar aquilo que Jesus falava para nós, que é o reino dos céus.
E Jesus sempre, quando ia falar do reino dos céus, ele falava, o reino dos céus é semelhante a... E falava alguma coisa maravilhosa, né? Como, por exemplo, ele fala do tesouro encontrado em um campo. Era uma coisa tão fabulosa que o homem que encontrou aquele tesouro vendeu tudo aquilo que tinha para comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Ou então daquele da pérola, do negociador de pérolas, que ele encontra uma pérola tão perfeita que ele vende tudo o que ele tem para poder adquirir aquela pérola. Porque aquela pérola perfeita é que tinha valor. O restante todo não tinha. Jesus, quando falava isso, falava exatamente isso. O reino dos céus é uma condição interior tão maravilhosa, de uma felicidade tão grande, que nada mais tem importância. E é isso que a gente deve procurar. O reino dos céus dentro de nós. Todo o resto é consequência. Todo o resto a gente consegue depois, quando a gente tiver todo esse equilíbrio que a gente quer. Nós adiamos e reclamamos que ainda vivemos num mundo repleto de todo tipo de mal. É isso que acontece. E voltamos a nos refugiar com a águia dentro daquele galinheiro. Todos cercados para nos sentirmos seguros. Porque muitas vezes a chance de ser independente assusta mais do que a ideia de ser prisioneiro. Muita gente tem mais medo de pensar por si do que simplesmente de seguir o caminho errado através de outra pessoa. Os momentos de paz que nós estamos encontrando, caso a gente esteja ainda salvaguardados do infortúnio que possa vir sobre nós, são os momentos ideais para a execução dos bons planos. Afinal, nós temos saúde, temos forças, temos recursos e temos amigos para nos ajudar. E quando nós conquistarmos a nossa autonomia, quando nós conquistarmos o nosso próprio equilíbrio psíquico e espiritual, e a paz simplesmente se vai, a paz passa por nós e o infortúnio se instala, nós podemos dizer que aproveitamos o dia trabalhando em nosso favor e em favor de outros. E que agora que a noite caiu para nós, nós vamos ter que nos limitar ao pouco movimento que ainda somos capazes de fazer. Porque afinal de contas, nós poderemos, nesse cair da noite, não ter mais saúde, não ter mais as forças, não ter mais recursos e às vezes nem temos mais amigos que já se foram ou que a noite já caiu para eles também. Então, no momento agora que nós estamos vivos, que nós estamos aptos, nós temos que trabalhar na nossa melhoria moral. Temos que nos tornar pessoas melhores do que éramos ontem, não melhores do que o vizinho, não melhores do que nós éramos ontem. É um passo a passo que nós temos que fazer de forma contínua a vida toda nossa. E é interessante que tem uma letra da música do Legião Urbana que fala um pouquinho a respeito disso. Aquela música Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, tem um pedacinho que ele fala, né? Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem retira, né? Quem roubou nossa coragem? Muitas vezes nós vamos ao longo do tempo, principalmente quando nós somos jovens, nós temos muita vontade, temos coragem, nós podemos mudar o mundo. Conforme a idade vai chegando, a gente vai perdendo um pouco dessa coragem. E ele continua, tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. E é exatamente isso. A gente tem tanto medo de sentir dor que a gente sofre antes da dor chegar sobre nós. Mas o que mais acontece quando a paz se vai, ao invés da gente olhar para trás e falar, nossa, eu tive uma vida realmente produtiva, é nós nos lamentarmos daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, daquilo que poderíamos ter dito e não dissemos. E os amigos espirituais dizem que aquilo que mais se ouve nos leitos de morte não é, quanto que está o meu dinheiro lá na bolsa? Quanto que os dólares os meus estão valendo hoje? A única coisa que se pede nesse momento no leito de morte é, eu queria ter um pouco mais de tempo para fazer aquilo que eu não fiz durante a minha vida, que eu acabei deixando ela simplesmente passar. O infortúnio, ele nos fortalece. Ele pode contribuir muito para o nosso desenvolvimento pessoal. Porém, não é recomendável a gente ficar procurando intencionalmente esse infortúnio. Porque tem pessoas que falam, nossa, eu tenho que sofrer para poder alcançar os céus. Se não tiver sofrimento, eu não vou alcançar o céu. Não é assim.
Né? Se o infortúnio não veio, ótimo, aproveite para produzir alguma coisa em seu favor. Né? Então não é recomendável a gente buscar intencionalmente o infortúnio ou sentir culpa por não ser atingido pelo infortúnio. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho, será que eu tenho direito? Eu me sinto mal por ter essa condição boa, por ter saúde, por ter uma posição adequada. Utilize essa sua posição, essa sua saúde em favor do outro. E aí você vai estar justificando esse presente que você ganhou nesse momento. É importante, principalmente, não procurá-lo, mas estar preparado no caso das situações adversas chegarem sobre nós. Na hora que o infortúnio chegar, que nós estejamos preparados exatamente para poder suportá-lo. E enquanto ele não nos chega, nós vamos construindo, precisamos ir construindo com amor e com respeito aos outros as bases do nosso edifício moral. Temos que aproveitar esse momento que estamos agora, sãos e cientes, conscientes, para poder realmente produzir o nosso edifício moral, porque depois vai ficar mais difícil. Então esse é o nosso estudo hoje a respeito do infortúnio. Que a gente possa realmente parar e pensar como que a gente encara isso e ter coragem de modificar e buscar dentro de nós o reino dos céus, porque ele realmente são as maravilhas que nós podemos, a verdadeira felicidade que nós podemos encontrar dentro desse mundo. Tá bom? Gente, um bom domingo para todos e que cada um de nós possa recolher aquilo que veio buscar hoje. Graças a Deus.